Bom, todo mundo sabe a importância aí de uma alimentação saudável, né? Nós sabemos que uma alimentação saudável, além de garantir que a gente tenha saúde, energia, disposição, garante aí uma longevidade, né? Garante que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, tá? E aí eu começo perguntando para vocês, né? O que a gente deve comer? Aliás, quantas refeições nós devemos fazer por dia? Tá? Então, o que seria recomendado? Seria recomendado as 3 principais refeições por dia. Seria o café, o almoço e o jantar. E podendo ou não ter lanches intercalados entre eles. Qual que é o correto? Não há correto. Não há um estudo dizendo que comer 2 vezes por dia e 5, 6 vezes por dia seja melhor. Tá? Eu, particularmente, prefiro menos refeições. Tá? Fazendo menos refeições, o paciente tem menos oportunidade, né, de consumir excesso de calorias, consumir excesso de conservantes, corantes e etc. Tá? Quando ele come, comer de 3 em 3 horas, né? Muita gente fala sobre isso, está correto? Na verdade, não tem nenhum trabalho dizendo que comer de 3 em 3 horas é melhor. Tá? Como eu disse, particularmente, eu gosto mais de menos refeições por dia. Tá? O nosso organismo, ele não entende de número de refeições e nem de horários, ele entende de nutrientes. Então, nós necessitamos todos os dias, né, de uma quantidade de nutrientes que vão nos fornecer energia, e nós necessitamos também diariamente de nutrientes que vão fazer a composição corporal, tá? Que vão ali garantir que a gente tenha saúde, que tudo funciona perfeitamente, tá ok? E os horários, então, café, almoço e jantar? Foi nós que determinamos, né, por convenção social, para melhor convívio e tudo mais. Mas não tem trabalhos que dizem que ele é melhor. E o nosso corpo se acostuma, tá, com aquilo que a gente disser para ele. Né? Se a gente comer ali café, almoço e não comer mais, uma hora ele vai se acostumar com isso e você não vai ter fome nos outros períodos. Tá? Ou seja, a gente vai se acostumar. Tranquilo? Beleza? Quanto ao número de refeições. Agora, quanto a horários, a gente tem aí 2 coisinhas importantes. Tá? Nós sabemos que comer à noite é ruim, é pior. Tá? Quando a gente come à noite, né, a noite é o lugar ali, é o horário que o nosso metabolismo está mais lento, né? Que a gente está preparado para armazenar, para nosso metabolismo reduz. Então, para quem quer ganhar gordura, talvez comer à noite até possa ter um benefício, mas para a maioria das pessoas, tá? Comer à noite não é legal. Fora que pode prejudicar a qualidade do sono e ainda prejudicar a produção hormonal durante ali a madrugada. Então, a gente produz hormônios importantes, como melatonina, como testosterona, como GH, né, durante a noite. E comer à noite poderia prejudicar ali a síntese desses hormônios pelo nosso organismo. Tá? Além do mais, aquelas pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico, é muito ruim comer ali, né, no horário próximo de dormir. Tá ok? E a segunda coisa que a gente sabe, né, sobre horários é que pular o café da manhã também é ruim. Tá? Então, resumindo, né, quantidade de refeições, a gente que determina. Tá? O importante é que a gente obtenha os nutrientes energéticos e os nutrientes, né, que são os nutrientes importantes para a composição corporal, para o nosso organismo. Tá? Pular o café da manhã é ruim e comer à noite também é ruim. Aí você pergunta, Marcelo, e o jejum intermitente, que eu ouvi falar? Né? Esse jejum intermitente é realmente bom? É sim. Tá? O jejum intermitente, ele é excelente, né, e tem inúmeros já trabalhos mostrando os benefícios, que são muitos, do jejum intermitente. Né? Quantas horas de jejum? A partir de 10 horas ali a gente já começa a ter benefícios, tá? Mas os trabalhos indicam que 16 horas já é um excelente número de horas sem comer. Então a pessoa faz lá 16 horas sem comer e 8 horas ele come. Quantas refeições? 2, 3, tá? De preferência ali 2, beleza? Tá, então o melhor de todos é o 16 horas? Não. Segundo o New England, que é uma das principais revistas médicas, tá? O jejum de 18 horas é melhor ainda, tá? Mas qualquer jejum, acima ali de 10 horas, já está trazendo benefícios, e o de 16 horas já traz aí um grande benefício para a gente. Quais benefícios, por exemplo? Ele ajuda no metabolismo dos carboidratos, né? Então pode reduzir os açúcares do nosso corpo, ajuda no metabolismo ali das gorduras, né? Melhorando então o colesterol, triglicerídeo. Ele ajuda na resistência à ação da insulina, tá?
Então, como a gente não consome carboidratos esse tempo todo, o corpo não precisa ficar mandando bastante insulina. A insulina é um hormônio bom, só que quando ela está em alta quantidade, ela traz prejuízo para a nossa saúde. Por exemplo, ela inflama, ela pode piorar ali a pressão arterial, ela pode fazer com que a gente ganhe gordura e, para quem tem tendência, pode até, aí, com o tempo, trazer o diabetes, tá certo? E, principalmente, o jejum faz a autofagia. O que é essa autofagia? Então, a célula ali, ela está deficiente em nutrientes porque você não está comendo. E ela fala, nossa, mas não está chegando nutrientes, né? Como é que eu me viro? O que ela faz? Então, ela pega aquelas coisas que estão velhas dentro dela, aquelas proteínas que estão precipitadas, que estão ali gerando radicais livres, aquelas organelas também que já não trabalham adequadamente, estão velhas, né, produzindo também radicais livres, e ela destrói essas proteínas, essas organelas, e a partir dos constituintes faz coisas novas, tá? Então isso é o que a gente chama de autofagia e é excelente, aumenta a longevidade, beleza? Tá? Tem trabalhos? Muitos. Tá? E aí, quais são os principais macronutrientes que nós temos? Nós temos as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Vamos falar então do consumo de proteínas. Tá? Qual é a quantidade de proteínas que a gente deve comer todos os dias? Né? Alguns trabalhos falam em 1,2, 1,4, mas a maioria aceita que 1,6 gramas de proteínas por quilo por dia seria o recomendado. Aí você diz assim, tá, Marcelo, então se eu tenho 100 quilos e 1,6 gramas é o recomendado, então eu devo comer 160 gramas de carne, por exemplo, né, de proteínas? Não, tá? Um bife, por exemplo, de 100 gramas, ele vai ter 20 gramas em proteínas, tá? Então não é 160 gramas, no caso, paciente de 100 quilos, de carne, de alimentos que tenham proteínas. São 160 gramas de proteínas mesmo, ok? E por que eu estou falando de carne? Porque é um dos alimentos mais ricos que nós temos aí em proteínas. Para quem está querendo ganhar massa muscular, 1,8 gramas por quilo, 2 gramas ou mais gramas por quilo por dia de proteínas pode trazer benefícios ainda maiores, tá? Para os meus pacientes eu gosto ali de acima de 1,8 gramas por quilo por dia em proteínas, tá? Certo? Mas e as fontes de proteínas então? Então que alimentos que nós temos aí que são ricos em proteínas? Nós temos as carnes, e aqui entra a carne vermelha e a carne branca. Nós temos ali os ovos e as proteínas de origem vegetal, tá? E um dos suplementos que eu mais gosto, que vamos falar no final, que é o Whey Protein, tá? O Whey Protein é riquíssimo ali em proteínas de alto valor biológico, certinho? Aí você me pergunta, tá, Marcelo, carne vermelha, é verdade que pode estar associada a câncer, a maior risco cardiovascular? Tem pesquisas nesse sentido, sim, tá? Então, qual seria a recomendação, tá? Há poucos trabalhos mesmo dando uma recomendação direta, tá? Mas tem um trabalho que dizia o seguinte, olha, de preferência não consumir carne vermelha mais que 2 vezes por semana, tá? Outro trabalho diz o seguinte, olha, seria interessante não consumir mais que 500 gramas de carne vermelha por semana, tá? Isso seriam as recomendações, então, saudáveis, tá? Agora, entre um paciente meu ficar desnutrido e comer mais que 500 gramas de carne vermelha por semana, eu prefiro que ele coma mais de 500 gramas de carne vermelha por semana, inclusive eu sou assim, tá? Quais são as fontes de carne vermelha? São os mamíferos, tá? Então, as carnes dos mamíferos são consideradas vermelhas. Aí você fala assim, ô Marcelo, mas eu ouvi dizer que a carne de porco, ela não é vermelha, ela é branca, e o porco é um mamífero. Na verdade, pessoal, isso é mais uma campanha de marketing, tá? A carne do porco, ela é vermelha também, mas ela tem realmente ali um percentual menor de gordura comparado à carne bovina, por exemplo, tá? Então, a carne do porco, ela é vermelha, mas ela tem um percentual menor de gordura quando comparado à carne bovina, tá? E as carnes brancas, quais são? São as carnes aí que vêm de peixes, né, e aves, principalmente. Claro, os répteis também. A gente come carne de lagarto, jacaré, né, rã, mas né, o comum aí são aves e peixes, tá? Elas são consideradas melhores que as carnes vermelhas, tá? Principalmente no quesito de causar câncer ou gorduras, presença de gorduras ruins, tá?
Qual seria a quantidade recomendada? Também tem menos trabalhos ainda sobre carnes brancas, tá? Alguns dizem entre 100 a 200 gramas de carne branca por dia seria ali as quantidades recomendadas, ok? Beleza? E os ovos? Bom, os ovos aí tem aquela polêmica, né? Então já saiu vários trabalhos, uma hora o ovo é mocinho, outra hora o ovo é vilão, né? Mas e aí? Né? O ovo é um alimento rico em proteínas e rico também em vitaminas, tá? Algumas vitaminas, né, como luteína, que faz muito bem aos olhos, né, entre outras, né, o ovo é riquíssimo, tá? Agora, por que que o ovo pode se tornar vilão? Ué, pela quantidade. Se você comer muito, 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 né, você também vai ter ali muita gordura também, muitas calorias, né, e tudo que é em excesso pode prejudicar, beleza? Mas o ovo em si é um excelente aí, alimento, não tem uma quantidade recomendada ali por dia, beleza? Tá? Então tem gente que come 4, tem gente que come 10 ovos, o que a gente tem que tomar ali é com um balanço calórico mesmo e talvez a quantidade de gordura, tranquilo? E por fim, as proteínas de origem vegetal, né? Por que que a gente quase não fala das proteínas de origem vegetal? Alguns alimentos, como por exemplo aí, as sementes, né, o feijão, eles são ricos em proteínas, né? Mas ninguém fala. E por que será? Bom, quando a gente vai falar ali de proteínas, tá? Essas proteínas, elas são formadas de pequenos bloquinhos, chamados aminoácidos, né? E o nosso corpo, ele produz grande parte dos aminoácidos para sintetizar as nossas proteínas. Mas alguns aminoácidos o nosso corpo não produz. E outros o nosso corpo produz de maneira insuficiente. Esses aminoácidos, nós chamamos eles de aminoácidos essenciais. E é justamente desses aminoácidos essenciais que as proteínas de origem vegetal também carecem, tá? Então, quando a gente fala de proteínas de origem vegetal, a gente está falando geralmente de proteínas de baixo valor biológico, tá? Por isso que a gente não considera tanto assim as proteínas de origem vegetal, tá? E o whey protein? O whey protein é derivado do soro do leite. Então, as proteínas dele também é de origem vegetal e são uma das melhores que nós temos, mas a gente vai comentar mais com ele ali no fim, quando a gente estiver falando de suplementação. Certinho? Beleza? Quanto às carnes, tá? Bom, já que a gente falou de carne, de gorduras, tudo, vamos falar um pouquinho então das gorduras. Qual que é melhor usar? Se a gente vai usar ali para preparar os alimentos, é melhor usar banha, óleo de coco, né? Óleo de vegetais como canola, milho ou azeite de oliva, né? Que tradicionalmente todo mundo fala aí é o azeite de oliva, mas será que realmente ele é bom assim e tudo mais, tá? Então, qual seria o melhor? O melhor mesmo, pessoal, é o que todo mundo fala, né? É o azeite de oliva. Aí você fala assim, mas Marcelo, eu ouvi dizer que quando a gente aquece o azeite de oliva, vai fritar alguma coisa nele, vai preparar, ele vai perder as propriedades dele anti-inflamatórias, antioxidantes, ele não tem muita resistência ao calor, por isso que a gente usa mais ali o óleo de coco. Não, não é verdade, tá? O azeite de oliva, inclusive, resiste até um pouco mais que o óleo de coco. Então, o azeite de oliva é bem melhor para a gente preparar os nossos alimentos, tá? E em excesso, como eu disse, tudo que é em excesso também passa a ser ruim, porque tem muita caloria também ali envolvida, tá? Então, pequenas quantidades de gorduras envolvem muitas calorias. E como a gente tem epidemia aí de obesidade e tudo mais, né? Então é recomendado não comermos tanto assim de calorias diárias, certinho? E quanto à banha, né? Todo mundo fala, não, porque a gordura saturada é boa, a banha é boa, os antepassados. Pessoal, é assim, ó, tudo bem, a gordura saturada, ela não é tão vilã como se falava antigamente, né? Acusavam ela ali de obstruir as artérias, de aumentar colesterol e tudo mais. Na verdade, quem é muito ruim é a gordura trans, né? Inclusive a gordura trans, muito utilizada aí em biscoitos, aí, essas coisas assim, elas são proibidas em alguns países, tá? No Brasil, ela é controlada a quantidade nos alimentos, beleza? Né? Essa sim é vilã para o sistema cardiovascular. Essa sim aumenta a obstrução arterial, aumenta doenças cardiovasculares, tá? Mas e as saturadas, então, são boas? Não, tá? As gorduras saturadas, elas também inflamam. Elas podem não ser tão vilã quanto eram consideradas antigamente, mas elas promovem ali, né, inflamação do nosso organismo. E inflamação é uma coisa muito ruim para o organismo, beleza? Muita gente considera a inflamação crônica como a mãe de todas as doenças crônicas aí, não infecciosas do adulto, beleza? Tá?
Então, esclarecida a dúvida, azeite de oliva é o melhor, tá? E os piores ali seria, né, os outros, de canola, de milho e tudo mais, mas mesmo assim há controvérsias, tá? Quanto devo consumir, então, né, de óleo aí por mês? Quando eu estava lá na faculdade, a cardiologia indicava assim, olha, uma família aí pequena não deveria consumir mais que 1 litro de óleo por mês. Beleza? Certinho? Bom, agora nós vamos para outro macronutriente, que são os açúcares, tá? Então nós temos aí diversos tipos de açúcares, né? O mais comum é o açúcar branco, a sacarose, tá? O açúcar branco, pessoal, ele é bem ruim por vários motivos, tá? Primeiro, né, é uma alta fonte de calorias. Segundo, ele é absorvido rapidamente pelo nosso organismo, ou seja, ele tem um alto índice glicêmico, ele aumenta muito rápido no sangue, tá? E quando ele aumenta muito rápido no sangue, também aumenta o hormônio insulina. Insulina muito alta também vai lá fazer gordura, vai aumentar a resistência a ela. Também para metabolizar esse açúcar, a gente produz muito radical livre. Radical livre pode matar células, pode destruir colágeno, e ao matar células gera inflamação, tá? Pode gerar câncer, né? Então, os açúcares aí, o açúcar branco, ele é bem ruim para a saúde. E quem tem tendência ali ao diabetes, se ficar comendo muito açúcar, tendo muita resistência à ação da insulina, um dia, se ele tiver os genes para isso, ele pode se tornar diabético. Beleza? Aí você fala assim, tá, e o açúcar mascavo? Parece que o açúcar mascavo é bom. Na verdade, o açúcar mascavo tem um pouquinho ali de minerais, tá? Não é tanto assim, tá? E não tem grande diferença da sacarose. Continua tendo os mesmos malefícios da sacarose. E o demerara é a mesma coisa do mascavo, por ser menos processado, também tem ali, né, um pouco mais ali de minerais, tudo, mas ainda também o excesso dele é ruim, tranquilo? Um açúcar de coco. O açúcar de coco, desses que eu citei, é o menos processado de todos. Então, inclusive, além de minerais, pode vir ali uma vitamina ou outra, mas lembrar, né, o fator calorias, o fator de açúcar no sangue também traz ali as consequências. De todos, né, açúcares aí, ou né, açúcares que a gente utiliza para adoçar no dia a dia, o mel seria o melhor, tá? O mel tem ali vitaminas, tem antioxidantes, tem minerais, tá? Então, o mel ajuda, né? Agora, o excesso também, o mel é um alimento muito calórico. O excesso não vai fazer bem. Então, por isso, a gente não pode recomendar muita quantidade de mel por dia, porque poderia ultrapassar ali o limite de açúcar e também o limite de calorias diárias, tá? Tá, Marcelo, mas eu gosto ali do meu suco, do meu cafezinho ali adoçado. Então, eu não devo usar aí o açúcar, eu posso usar adoçantes? Na verdade, pessoal, a grande maioria dos adoçantes artificiais, a gente tem coisas na literatura contra eles, tá? Até o fato de emagrecimento, a gente poderia falar assim, olha, como a gente não está consumindo calorias, então os adoçantes são melhores que os açúcares para adoçar, tá? Mas os trabalhos não mostram isso, não mostram diferenças entre pessoas que usavam adoçantes e pessoas que usavam açúcar com relação ao ganho de peso, com relação ao emagrecimento, tá? E alguns deles também podem estar associados ali à inflamação e a câncer, tá? Dos adoçantes artificiais aí, o que a gente não tem nada ainda é o stevia, tá? O stevia, né, muita gente não gosta, fala que fica um gosto ali na boca e tal, mas é o único que a gente ainda não tem nada, tá? E no futuro? No futuro não sei, porque os outros também no começo não tinha nada contra eles, né? Então o stevia, por ser mais novo, talvez não tenha estudo ainda suficiente, tá? Eu prefiro meu café sem açúcar, meu suco também de preferência sem adoçar, tudo bem? E o xilitol. Aí o xilitol não é um açúcar, tá? Apesar dele adoçar, ele é um álcool, tá? Tecnicamente falando, as moléculas do xilitol são álcoois, né? E se a gente for ver em relação a calorias, ele é 40% menos calórico que a sacarose, tá? Então seria uma opção aí para adoçar. Mesmo assim, ele não é isento de calorias. Beleza? Tranquilo? Uma grande polêmica também, leite e glúten, tá? Esses alimentos fazem mal ou fazem bem, tá? Então, existem polêmicas aí, né? Muitos médicos condenam, assim, não, tem que tirar de todo mundo e tal. Bom, sobre o glúten, primeiramente. O glúten, pessoal, né? Ele é uma proteína que a gente encontra aí, principalmente no trigo, tá? A aveia pode ter glúten, mas por contaminação do solo,
Então a maioria da aveia realmente tem glúten, e a gente encontra também na cevada, aquela ali da cerveja, tá? Então o glúten, nós temos dois tipos de patologias que podem ser causadas por ele. Então as pessoas podem ser alérgicas ao glúten, e essa alergia pode ser tão pronunciada que quando a gente faz exames a gente consegue observar os anticorpos, tá, no sangue. Né? Anticorpos como antigliadina, antitransglutaminase, são anticorpos que a gente pesquisa para ver se a pessoa tem essa alergia pronunciada ao glúten. Essa alergia pronunciada ao glúten, que a gente chega a ver anticorpos no sangue, é chamada de doença celíaca. Tá? Mas a doença celíaca é muito fácil a gente identificar. Por quê? Ela dá muita cólica, né? Então a pessoa come ali o glúten, já tem cólica, dá muita diarreia, vai direto ao banheiro, tudo. Então a própria pessoa já vai evitando ali mesmo, né, sem saber que tem a doença, vai evitando, porque ele sofre bastante, tá? Então é fácil a gente identificar a doença celíaca, tá? Agora, e as pessoas que têm alergia, mas que não chega a aparecer os anticorpos, tá? Essas pessoas a gente chama de pessoas que têm sensibilidade aumentada ao glúten. É o meu caso, tá? Então, quando come o glúten, ele pode causar vários males, né? Ele pode deixar você com a barriga ali mais estufada, tá? Ele pode deixar ali você até com um pouco de cólica, mal-estar, né? Ele pronuncia ali doenças alérgicas, então as pessoas ao consumirem glúten pode ter urticárias, pode aumentar a urticária, pode ter cefaleia, né? Pode ter mal-estar estomacal, pode ter ali mais rinite. Quem sofre de asma também pode ter mais eventos de asma, tá? Então, tudo isso, as pessoas que são sensíveis ao glúten, tendo ou não alergia pronunciada ou leve, pode padecer. Algumas pessoas são mais, outras menos sensíveis. Há autores, inclusive, que dizem que todo mundo tem algum grau de sensibilidade ao glúten, ou seja, que ele faria mal para todo mundo, mas isso também não é comprovado, tá? Quando eu observo alguma associação aí do paciente, né, de alguma patologia dele com o glúten, eu prefiro excluir, tá? Ah, diminuir? Não, eu prefiro excluir mesmo, porque, né, existe vida sem glúten, a gente não vai ficar desnutrido se deixar de comer o glúten. Tem muitos outros alimentos aí que a gente pode consumir e nos fazer bem, beleza? Com relação ao glúten. E há trabalhos, inclusive, tá, que consideram que ao longo prazo é muito pior você ter uma sensibilidade aumentada ao glúten do que você ter doença celíaca. Por que isso? Na doença celíaca, né, que é aquela, né, alergia pronunciada, a pessoa descobre e não quer mais comer o glúten porque passa mal, é diarreia, tudo, e cólicas, né, sem parar, dor de cabeça, etc. Né? Já a sensibilidade, não. Ele fica ali estufado, ele tem uma dor de cabeça, mas ele não associa isso, ele tem um prurido, etc. Então ele vai inflamando direto o organismo dele, o intestino dele, aos poucos, e isso ao longo prazo traz consequências piores. Beleza? E quanto ao leite? Bom, quanto ao leite, a gente pode aí ver três situações, que são intolerância à lactose, tá? A gente pode observar alergia às proteínas do leite, e a gente pode observar o potencial inflamatório de algumas proteínas do leite, como caseína e beta-globulina. Então essas três associações a gente pode associar negativamente ao leite, tá? Bom, o que é a intolerância à lactose, o que as pessoas mais comentam, tá? A intolerância à lactose é o seguinte, ali no epitélio do nosso intestino, a gente produz uma enzima chamada lactase. Essa enzima, ela é responsável por quebrar as moléculas da lactose. E as moléculas da lactose quebrada não vão trazer aquelas consequências, né, do acúmulo de lactose no intestino, que também é diarreia, cólica, queimação, mal-estar, tá? Então, quem tem intolerância à lactose pode ter esse tipo de sintoma, beleza? E ele se deve pela não produção ou pela produção diminuída da enzima lactase. E uma coisa curiosa que eu observo sempre é, muitas pessoas que têm sensibilidade aumentada ao glúten consomem bastante glúten. E aí inflamam direto ali o epitélio intestinal. E o epitélio inflamado deixa de produzir essa lactase, ou a lactase suficiente. E aí quando ele come leite, come alguma coisa derivada do leite, ele tem a sensação ali, né, de uma intolerância à lactose. Então ele acha que o problema principal dele é a intolerância à lactose, quando na verdade, se ele não consumisse o glúten, ele não inflamaria tanto as células intestinais dele e ele produziria lactase normalmente, tá? Então, muita gente, quando a gente retira o glúten, milagrosamente deixam de ser intolerantes à lactose, tá? E aí, alergia às proteínas do leite. A alergia às proteínas do leite não é tão comum, acontece principalmente em crianças, e as crianças sofrem bastante.
acabam ficando desnutridas, acabam tendo poucos alimentos que elas podem comer. Adultos também podem ter esse tipo de alergia, mas não manifesta tanto assim quanto em crianças, às vezes, que tem ali essa alergia grande, tá? E a outra situação são as proteínas inflamatórias do leite, principalmente caseína e beta-globulina. Elas são proteínas de difícil digestão, ficam muito tempo ali no intestino e elas podem inflamar, tá? Então, muitos autores condenam mais o leite justamente por causa dessas proteínas, beleza? Bom, qual que é o meu ponto de vista? Se você não sente nada quando você consome leite, então pode consumir, tá? Se você sente um pouquinho, reduza as quantidades, ou não consuma leite, consuma ali derivados também, e nem tanta quantidade. Aí quem tem só intolerância à lactose, aí tem uma enzima para tomar, tá? Então é vendido ali em forma de sachês ou cápsulas, né? A lactase. Aí você vai lá, você vai numa festa, quer comer ali uns docinhos derivados ali do leite, toma antes ou toma ali logo depois, tá? E consome ali os derivados ou o próprio leite, beleza? O sorvetinho também. Tranquilo quanto a esses dois que causam muitas polêmicas aí, o glúten e o leite. Então são essas as informações principais. Agora você vai escolher um queijo. Eu quero comer um queijo, tá? Qual seria assim o de escolha? O de escolha seria a ricota, tá? Marcelo, mas eu não gosto da ricota. Mas eu estou aqui para falar qual que é o melhor, não o mais saboroso, tá? Então a ricota ela tem um índice menor de gorduras e também ela tem mais proteínas, tá? Também o queijo derivado de búfalo, né? Tem gente que fala derivado de búfala porque é ela que dá o leite, mas na verdade eu estou falando do animal, eu não estou falando do sexo do animal, né? Então o queijo ali a partir de búfalo também teria menos gorduras e mais proteínas, beleza? Alguns queijos também, eles têm probióticos. O que são probióticos, tá? Probióticos são micro-organismos, né, principalmente bactérias, tá, no nosso intestino que nos fazem bem. Ou seja, né, a gente fornece o intestino, fornece alimento para eles e eles, por sua vez, trazem benefícios para a nossa saúde, tá? Então, melhora ali a ansiedade, melhora colesterol, melhora triglicerídeo, glicemia, diminui apetite, etc. Tá? Então, a gente ter bactérias boas no intestino, dominando o nosso intestino, é bem melhor. E alguns queijos têm essas bactérias boas. Bactérias boas a gente chama de probióticos. Beleza? Tá? Bom, e os iogurtes? Iogurtes, prefiro os naturais. Tá? Então, os naturais, além de ser menos processados, menos conservantes, corantes, tá? Tem menos açúcares. Mas eu não gosto. Novamente entra naquela, né, de que eu estou aqui para falar do melhor e não do mais saboroso, tá? Os iogurtes também tem alguns que são ricos em probióticos, tá? O mais conhecido é o Yakult, tá? O Yakult, apesar da quantidade ser pequena de probióticos e ser uma única bactéria só, pelo menos eles têm probióticos, né? Então poderia auxiliar aí a nossa saúde. Tem outros iogurtes que têm probióticos também, mas se for escolher o melhor iogurte para você consumir, o natural é o melhor deles, tá? E aí outra coisa que gera polêmica, sal, né? Qual a quantidade de sal que eu devo ingerir por dia? Os estudos mostram entre 2 a 4 gramas de sal por dia, tá? Eu adoro sal, tá? Eu gosto muito de colocar bastante sal na minha comida, tá? Então antigamente até eu ficava pegando aqueles sachezinhos de 1 grama para ficar contando os gramas que eu comia por dia, ali de sal, né? Agora o que eu sei? Eu sei que alimentos processados têm muito sal na forma de glutamato, que é o pior sal que tem, tá? O glutamato de sódio, né, ele em excesso, ele pode provocar hiperexcitação neuronal. E isso levar as pessoas ali a ter mais ansiedade, a se concentrar menos, de tanto hiperativos que fica ali os neurônios. Além disso, se o estímulo for intenso, pode causar neurotoxicidade, ou seja, o glutamato de sódio pode matar neurônios, tá? Então, os processados, aí, alimentos industrializados, refrigerantes, tá? Embutidos, eles são ricos aí em glutamato de sódio. Aquele aginomoto também é glutamato de sódio puro, beleza? Consumir pouco sal é ruim também, tá? Menos de 2 gramas de sal é mais prejudicial do que você comer mais 6 gramas por dia, beleza? Entendido? Então, qual era a minha estratégia antigamente? Né? Hoje eu até como um pouquinho industrializado, mas antes eu não comia nada de industrializado e salgava bem a minha comida, aproveitava ali, comia as minhas quantidades de sal por dia, beleza? Tranquilo? Marcelo, e o sal marinho, sal rosa do Himalaia? Eu já fui muito fã dele, sabe? Depois, estudando bem a fundo, eu vi assim, pode ter um ou outro mineral ali? Pode. Faz tão bem assim para a saúde? Não, não muda muito,
tá? Do cloreto de sódio normal que nós temos por aí, tá? Fora que pode vir ainda contaminados, tá? Contaminados com metais pesados e outras substâncias ali indesejáveis, tá? Então, o sal do rosa do Himalaia ou sal marinho não tem tanta vantagem assim sobre aí o cloreto de sódio. Além do mais, o cloreto de sódio, ele é enriquecido com iodo, tá? Então, o nosso cloreto de sódio sai da indústria já com iodo, né? Por quê? Porque dos alimentos, a gente não consome todo o iodo que o nosso organismo precisa. Então, muita gente antigamente tinha aquele bócio, né? Aquele papo, que é um crescimento anormal da tireoide por falta de iodo, tá? Então, o cloreto de sódio ele já vem enriquecido com iodo e talvez, né, já forneça quantidades ali suficientes para a gente de iodo por dia, beleza? Chocolates. Bom, eu gosto de um chocolatinho, eu gosto de comer ali uma sobremesa, ou quando estou estressado, para destressar, quero ali comer um chocolatinho. Bom, se você vai comer, prefiro o amargo, tá? Aquele que tem ali a maior quantidade de cacau possível, de preferência acima de 70%. Ah, mas aí eu não quero docinho. Né? Novamente, eu estou falando o melhor, tá? O cacau, pessoal, é uma das substâncias mais antioxidantes que nós temos. Ela tem aí um dos maiores potenciais antioxidantes, ou seja, capacidade de remover os radicais livres do corpo e de desinflamar o corpo, tá? Por isso é preferível ali o chocolate amargo, de preferência aquele que tem acima de 70% em cacau. O chocolate ainda tem ali o triptofano, né? Que é um precursor ali da serotonina, que é um neurotransmissor que a gente tem, e que no cérebro ali ela ajuda também a deixar a gente um pouco mais feliz, com menos ansiedade, menos depressão. Por isso que às vezes a pessoa come ali um chocolatinho e se sente um pouquinho melhor e tudo mais, tá? O chocolate também tem propriedades ali, né, estimulantes, por ter ali derivados, né, ali parecidos com a cafeína, tá, que estimulam, né, o nosso organismo. No entanto, o chocolate também tem muito açúcar e açúcar simples, aquele que é o pior açúcar que tem, que a gente come e já é absorvido rapidinho pelo organismo, causa ali um aumento exagerado do hormônio insulina, com todas as consequências que esses aumentos trazem para o nosso organismo. Beleza? Bom, e o álcool? Né? Marcelo, pode beber? Você deixa seus pacientes beber? Eu deixo, tá? Claro, o que eu penso? Se a pessoa consome ali uma grande quantidade de álcool, vai trazer prejuízo para a sua saúde. Então, eu oriento, olha, reduza, tá? E ainda mais se ela tiver um processo de emagrecimento, o álcool também pode prejudicar bem esse processo de emagrecimento. Mas eu não falo para parar, mas eu falo para reduzir, tá? E isso acaba até sendo uma vantagem para mim, porque às vezes meu paciente está lá no churrasco, está comendo a carninha dele, tomando a cervejinha, tomando ali, né, a caipirinha, e alguém fala, ué, mas você está emagrecendo e pode beber? O cara, pode, cara, até exagera, posso várias coisas, tal. E aí os outros, vou lá nesse médico, né, que pode beber, beleza? Tá? Mas assim, quais seriam as quantidades de álcool, então, diária ou semanal, tá? Há recomendações para consumir menos que 14 gramas de álcool por dia, tá? Gramas do álcool, não a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela varia na quantidade de álcool que ela tem. Por exemplo, a cerveja, em média, tem 5% ali da sua composição em álcool. O vinho, em torno ali de 9, 12%, né? As bebidas destiladas, mais de 40% da sua composição ali, são álcool, beleza? Então, a gente tem que ir fazendo mais ou menos as contas, tá? Teve um estudo uma vez que, assim, em pessoas propensas, tá? Uma quantidade em mulheres mais que 10 gramas por dia, por 10 anos, e em homens mais que 15 gramas por dia em 10 anos, poderia levar à cirrose hepática. A cirrose é uma doença que não tem cura, leva à morte, tá? Quais outros malefícios que o álcool em excesso pode trazer ao corpo, tá? Ele pode causar o fígado gorduroso, né, que a gente chama de esteatose hepática. Ele pode causar esteatohepatite, que é uma hepatite alcoólica, e como eu já disse, a cirrose. Além disso, né, o álcool também é bem agressivo pela mucosa estomacal, mucosa intestinal, podendo trazer ali mal-estar, às vezes um pouquinho de gastrite, queimação. Fora que o álcool, para ser metabolizado ali no fígado, ele produz muito radical livre, tá? E o álcool em si é caloria, é uma caloria vazia, inclusive. Então o nosso corpo pode utilizar o álcool para produzir energia, tá? Então o excesso de álcool é ruim. O que seria recomendado, então? Seria recomendado menos que 14 gramas ali por dia, tá? Por exemplo, uma latinha de cerveja ali de 350 ml seria mais ou menos isso, tá? Uma taça de 150 ml de vinho também traria mais ou menos essa quantidade, né?
45 ml, ali, 40, 50 ml de destilado por dia também poderia já trazer essa quantidade de álcool, tá? Já na Inglaterra, ou melhor dizendo, já no Reino Unido, tá? Eles falam de unidades de álcool, tá? O que seria essa unidade de álcool? Seria ali 76 ml de vinho, 76 ml de vinho, 250 ml de cerveja e 25 ml de destilados de maneira geral. E o que eles dizem? Olha, de preferência que as pessoas consumam menos de 14 unidades de álcool por semana, tá? E de preferência que seja mais que em 3 dias, divididos em mais de 3 dias, tá? Então, no Reino Unido, essas são as quantidades ali que eles recomendam, né, que a pessoa consuma ali na quantidade máxima de álcool. Beleza? Tá? Álcool pode trazer benefícios para a saúde? Pode, né? O vinho, por exemplo, tem uma alta quantidade de antioxidantes, de flavonoides, né, e taninos. Nem todos os vinhos, tá? Mas boa parte dos vinhos pode ter. Também dá um relaxamento, tranquilo, tal. Faz um social também. Então, esses poderiam ser ali os benefícios. Beleza? Bom, vegetais, tá? Quando a gente fala de vegetais, estamos falando aqui das frutas, né? Dos legumes, das verduras, das sementes, nozes, tá? Então, o quanto de vegetais a gente deveria comer por dia, tá? Não tem uma quantidade recomendada, beleza? Né? Eu sei o seguinte, você comer muita fruta, tem gente que come muita fruta e acha que está fazendo bem. Calma, a fruta tem calorias também, tá? A fruta, ela tem açúcares também, beleza? Então, cai na mesma coisa ali dos ovos que a gente falou anteriormente, né? Muita fruta também pode não fazer bem ao organismo, tá? Seria recomendado, assim, que nas principais refeições a gente tivesse legumes, tá? E com a mais variada cor ali possível, né? Quanto mais cores a gente colocar no prato ali, maior é a chance da gente ter ali mais vitaminas, mais flavonoides, antioxidantes e tudo mais, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo para os pacientes é, pelo menos em uma refeição, ter sempre folha verde escura, tá? Folha verde escura, como ali o almeirão, a couve, espinafre, rúcula e por aí vai, tá? Essa folha verde escura, ela é rica em minerais, tá? E também tem precursores ali do ômega 3, tá? O ômega 3 é um ácido graxo essencial, ou seja, que o nosso organismo produz menos quantidade do que deveria. Então, quando a gente come o precursor ali, que a gente encontra bastante nas folhas verdes escuras, o nosso corpo pode produzir mais ômega 3. Beleza? Tá? Então, lembrar, né, tirando as verduras e os legumes, as nozes ali, as sementes e as frutas em excesso pode trazer prejuízos também. Beleza? Fibras. Quando a gente vai falar de fibras, nós temos 2 tipos principais, são as fibras solúveis e as insolúveis, tá? Então, as fibras, então tem umas que ajudam mais no trânsito intestinal, ou seja, quando você consome, né, bastante dessas fibras, te auxilia ali no teu intestino, no funcionamento dele, e tem outras fibras, né, que vão servir de alimentos para as bactérias boas. Então, as bactérias boas consomem essas fibras, tá? Processam elas. Então, além de se desenvolver, se multiplicar, elas também produzem coisas boas para o nosso organismo a partir dessas fibras, tá? Então, nós temos esses 2 tipos de fibras. Qual seria a quantidade recomendada de fibras por dia? Seria algo em torno de 25 a 50 gramas por dia de fibras, beleza? Agora, não adianta nada a pessoa comer um monte de fibra, né, e não tomar água, porque essa fibra, ela vai ali empelotar ali no nosso intestino e vai deixar a gente mais constipado ainda. Então, a fibra sempre tem que ser associada à água, beleza? Tranquilo? Então, 25 a 50 gramas de fibras por dia, tá? E agora eu vou temperar ali a minha salada, os alimentos, né? Eu sei que o azeite de oliva, então, se a gente considerar óleos aí, gorduras, é o melhor, tá? E se eu quero ali colocar vinagre ou limão, qual dos 2 é o melhor? Tá? Posso utilizá-los? Os 2 geralmente trazem benefícios para a nossa saúde, tá? Os 2, né, o limão tem componentes antioxidantes e os vinagres, a maioria também tem quantidade razoável de antioxidantes, por exemplo, vinagre de maçã, tá? Os 2 podem auxiliar no processo de digestão, tá?
pode auxiliar até na hiperacidez gástrica, apesar de eles serem ácidos, ele ajuda quem tem ali excesso de ácido estomacal, um pouco de azia e tudo mais. O vinagre ele também tem propriedades antimicrobianas, ou seja, ele pode matar micro-organismos ruins, enquanto o limão ele tem bastante vitamina C, que além de antioxidante também pode ajudar ali na nossa imunidade, tá? Então aí não há uma vantagem de um sobre o outro, depende mais aí do gosto de cada um. Eu particularmente prefiro limão, beleza? Café. Café, assim como o ovo, também tem trabalhos às vezes. Olha, o café é bom. E outros, não, o café é ruim. Tá? E realmente, trabalhos sérios dizendo que o café é bom e trabalhos sérios dizendo que o café é ruim. E aí as pessoas começaram a ficar intrigadas. Pô, mas por que hora é bom, hora é ruim? Tá? E aí eles foram estudar e viram que as pessoas são diferentes quanto ao metabolismo do café. Então, nós temos pessoas que são metabolizadores rápidos e nós temos pessoas que são metabolizadores lentos do café, beleza? Então, as pessoas que são metabolizadoras rápidas do café, elas podem se beneficiar de uma quantidade maior de café por dia, ou seja, mais de 4 xícaras por dia, tá? Já aqueles que são metabolizadores lentos não deveriam consumir mais que 4 xícaras de café por dia. Então, por isso que hora o trabalho era bom, hora o trabalho era ruim, né? É porque as pessoas são diferentes. E existem aí exames, né, genéticos que se faz hoje, que é até comum, né, para saber se a pessoa é tolerante, não é, se ele é metabolizador rápido ou não do café, tá? A principal substância que nós temos ali no café é a cafeína, tá? Uma substância estimulante, né, que além de melhorar a cognição, concentração, melhora a nossa energia, melhora o nosso foco, tá? Ela dá disposição e dá força também. Por isso que todos os pré-treinos aí a gente observa cafeína neles, né? A cafeína também, ela é derivada de uma classe ali de substâncias vegetais chamada metilxantinas, tá? Então, como as metilxantinas, elas também podem auxiliar ali o processo de respiração, são broncodilatadores, beleza? E qual seria a quantidade máxima ali de cafeína por dia? Eles falam em 400 miligramas de cafeína por dia, mas eu já vi médico que faz 1 grama, faz até na veia, uns meio doido aí, tá? 1 grama de cafeína na veia pode ser até perigoso. Eu lembro fez uma vez, ficou desesperado no WhatsApp, passando mal lá, e o que eu devo fazer, tá? E aqueles que são metabolizadores lentos deveriam consumir menos que 200 miligramas, né? Se a gente considerar que uma xícara em média pode ter até 50 miligramas de cafeína, então por isso que 4 xícaras ali para os metabolizadores lentos seria o máximo por dia, beleza? E quanto aos horários, né? Bom, o café ele pode tirar o sono, então a gente não deveria consumir o café, né, entardecer, à noite. Agora, tem gente que diz assim, ah não, eu tomo café à noite e durmo, não tem problema nenhum. Aí que se engana, tem problema sim, tá? A cafeína, ela inibe, né, uma substância no nosso organismo chamada adenosina. E a adenosina, ela é responsável, ela tem responsabilidade em aprofundar o sono, tá? Então a gente não deveria consumir cafeína, café ou outras substâncias que têm cafeína após as 2 da tarde. Porque mesmo a gente adormecendo, pode ser que o nosso sono não aprofunde o suficiente. Ou seja, o nosso sono fique superficial. Beleza? Café também tem propriedades antioxidantes, tá? Tem outras substâncias ali que são antioxidantes. Com relação a chás, tá? Então, chás, né, nós temos diferentes tipos de chás. Nós temos chás que podem ser considerados calmantes, outros, né, são antioxidantes, outros aumentam o metabolismo, outros dão energia, né, outros podem melhorar a flora bacteriana intestinal e outros podem ter o efeito balsâmico, que eu vou explicar, beleza? Então, por exemplo, chá de erva cidreira, chá de folhas do maracujá, são excelentes aí, calmantes para reduzir a ansiedade, tá? E também tem potencial de induzir ao sono, tá? Outros chás também tem, mas esses são os principais, os mais conhecidos. Erva cidreira e das folhas do maracujá, tá? E o fruto do maracujá? O fruto é bem pouquinho, tá? Então o princípio ativo está ali mais nas folhas mesmo, beleza? Hortelã, menta, elas podem ter propriedades balsâmicas. O que são essas propriedades balsâmicas? A gente toma o chá e depois algumas substâncias deles podem sair quando a gente respira, sai através dos pulmões.
E essas substâncias podem ter efeito bactericida, tá? Então a pessoa que está ali, né, com alguma propensa a alguma infecção pulmonar, né, ou de garganta, poderia melhorar, né, com essas substâncias. O eucalipto também tem propriedades balsâmicas, tá? Então muita gente faz sauna, às vezes, apesar que eu tenho dúvida que a essência da sauna lá seja realmente a do eucalipto verdadeiro, que promova ali o efeito balsâmico, beleza? Estimulante, o que a gente tem de estimulante? O chá verde, o chá preto, tá? O chá mate. Então, a exemplo ali do café, eles podem estimular, né? Pode fazer broncodilatação, melhorando a respiração, né? Pelas metilxantinas ali que eles contêm. Também tem propriedades antioxidantes, ou seja, reduzir inflamação, radicais livres, né? Também pode aumentar o metabolismo, esses três que eu citei. Também tem o chá de hibisco, pode aumentar também um pouquinho o metabolismo, né? Alguns fazem chá de canela também, pode aumentar um pouquinho ali o metabolismo. E o chá pode ser uma boa opção também para garantir a nossa ingesta de água diária, tá? Então, pessoas que têm dificuldade em beber água, no calor pode tomar chá frio. No inverno, como estamos aqui com frio, né? A 12 graus agora, pode ali tomar um chá quentinho, beleza? Então, ajuda aí também na ingesta, né, diária de água, beleza? Já que a gente falou da ingesta de água, qual que é a recomendação, então, de água por dia? Tá? O perfeito seria 40 ml por quilo por dia. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa ali de 70 quilos, 7 vezes 4, 28, deveria consumir ali em torno de 2,8 litros, tá, de água por dia. Aí você fala, nossa, mas aí é muito difícil beber essa água, né? Mas aí eu vou dizer, os líquidos, de uma maneira geral, contam como água. Tá? Então, o chá, o próprio café, o chimarrão, o tererê, beleza? A água com gás, a água com limão, o suco, tudo isso conta ali como ingesta diária de água, beleza? Tá? Porque tirando um pouquinho ali de substâncias são solúveis, ali o resto é tudo água, tá? Agora, algumas substâncias são ruins, por exemplo, o álcool. O álcool, né, ele em princípio ele hidrata, mas depois você urina muito e você acaba desidratando mais do que hidratando, tá? Além disso, né, o álcool tem os outros malefícios que a gente conhece. Refrigerantes, mesma coisa, tá? Um monte ali de conservantes, corantes, glutamato de sódio, etc. Suco em excesso também a gente tem que tomar cuidado, tá? O suco as pessoas vão tomando e acham que não tem nada, toma aquele monte. Quando vê, ingeriram um monte de calorias ali e um monte de açúcares dos sucos, beleza? Mas o suco conta como água também, beleza? E calorias, tá? Quando a gente fala de ingesta diária de calorias, a gente está falando no nosso metabolismo, né? Então, o nosso organismo, ele precisa 24 horas por dia de energia, tá? Essa energia que o nosso corpo precisa, a gente obtém dos macronutrientes, como principalmente a glicose, né, e as gorduras, e também em menor grau ali das proteínas e do álcool, por exemplo. Beleza? Por que o nosso corpo precisa de tanta energia assim? Porque a gente precisa estar vivo, né? A nossa temperatura, ela tem que se manter ali por volta de 36 graus. Né? E num ambiente como hoje, aí, 12 graus, né? Nosso corpo, então, tem que elevar bastante a temperatura corporal para ele ficar ali em torno de 36. E para produzir isso, tá? Para elevar essa temperatura, ele gasta energia. Essa energia nós quantificamos ela na forma de calorias. Então, se eu disser assim, olha, uma mulher, geralmente ela precisa em 24 horas entre 1.200 a 1.500 de energia para se manter vivo, o coração dela não parar de bater, para o cérebro continuar funcionando, para o músculo manter ali a tonicidade. Tá? Isso, em média, é o que as mulheres precisam. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Tá? Depende da composição corporal dela e da atividade metabólica do organismo dela. Se tem um metabolismo mais acelerado, mais lento. Tá? Então, assim, ó, se a gente dormir 24 horas por dia, sem se mexer, sem passar frio, tá? A gente vai ter uma quantidade mínima que o nosso corpo precisa de energia. Essa quantidade é chamada de taxa metabólica basal. Tá? Então, se você procurar na internet, como que eu calculo a quantidade de energia ou calorias que eu preciso por dia? Vai ter algumas formulazinhas ali, você preenche e você acha um valor ali mais ou menos aproximado. Tá? Também aparelhos como a bioimpedância ou um aparelho de densitometria corporal pode dar a tua taxa metabólica basal aproximada.
Por quê? Ele vai dar aproximado de acordo com a tua composição corporal. Mas ele não está sabendo dos teus hormônios, teu neurotransmissor, teu estado de inflamação. Quanto mais inflamado, menor é o teu metabolismo. Não sabe também ali do seu estado nutricional, se você está deficiente de vitaminas, minerais e por aí vai. Tá? Hormônios, neurotransmissores, tudo isso influencia ali no metabolismo. Beleza? Tá? E os homens? Os homens geralmente precisam entre 1.600 a 2.000 aí, calorias por dia para se manter. Tá? Quem consome a mais que isso, corre o risco de sobrar energia, tá? E se essa pessoa tiver genes acumuladores, ela pega esse excesso e não perde. Ela guarda na forma de gordura, tá? Então, as pessoas que têm uma doença chamada obesidade, elas, o organismo delas entendem que precisam acumular sempre energia. Então, toda vez que ela come uma quantidade maior do que ela precisa, o corpo pega essa quantidade e guarda na forma ali de gordura, estoca essa energia na forma de gordura, beleza? E se ela consumir menos, tá? Se ela consumir bem menos de energia do que ela precisa, o corpo tem que arrumar de algum lugar, porque tem que se manter vivo, tá? Aí o corpo vai lá e busca das reservas de gordura principalmente, mas pode pegar e beliscar um pouquinho do músculo também, tá? O que não é desejado. Da gordura sim, pode tirar à vontade, do músculo não, tá? E para encerrar, vamos falar um pouquinho de suplementos. Então, tem muitos suplementos que eu poderia falar, mas eu vou me atentar aqui a 4 ou 5, tá? O principal dos suplementos é o Whey Protein. O Whey Protein é a proteína do soro do leite, tá? Então, quando você pega aquele queijo ali, né, que vem ali cheio daquela aguinha, tá? Aquela aguinha é o soro do leite, beleza? É dali que é extraído o Whey Protein. O Whey Protein é mais que um alimento, mais que um suplemento, já é quase um medicamento, tá? Ele tem, as proteínas dele são de altíssimo valor biológico, elas são ricas, tá? Elas ajudam muito no nosso metabolismo, ajudam ali no metabolismo da glicose, da insulina, ajuda no ganho ou preservação da massa muscular, tá? Elas ajudam também no apetite. Quando você consome whey, você tem menos apetite. Pessoas que gostam muito de doce, estão ali em dieta, né? Às vezes prepara ali o whey protein e come ali o whey e saciam a vontade dele ali do doce, beleza? Então, o whey protein, ele deveria ser recomendado para todo mundo e todos os dias. E digo mais, os idosos deveriam comer mais que 40 gramas de whey todos os dias, beleza? Os idosos também deveriam consumir todos os dias pelo menos 5 gramas de creatina, tá? Creatina, ela é muito boa, ela dá força, beleza? E ela também ajuda no cérebro, tá? O que seria de efeito colateral que a creatina poderia ter? Ela pode causar um pouquinho de retenção, porque ela entra dentro dos músculos e carrega água junto, tá? Mas é uma água que não vai fazer mal, porque está dentro dos músculos, beleza? Não é aquela água retida ali no interstício. Mas, por exemplo, se a pessoa é corredora, corre longas distâncias ou faz esportes aí, né, de longas distâncias, ficar carregando 2 quilos aí de água dentro do músculo a mais, talvez não seja ali uma vantagem para essas pessoas, tá? Probióticos. Então, probióticos são bactérias vivas, tá? E o pré-biótico seria aquelas fibras que servem de alimento para essas bactérias. Então, eu já citei aí vários alimentos que podem ter probióticos, iogurtes, né, principalmente, queijos, tá? O chá verde também pode estimular, né, ali bactérias boas ali no nosso organismo. Então, o chá verde pode ser importante para a flora bacteriana boa intestinal, tá? E fibras. Fibras a gente pode ter várias. A que eu mais gosto vem da biomassa da banana verde e ela é chamada de inulina. Não é insulina, é inulina, tá? Então, quando você pega lá a banana bem verdinha ainda, que não tem nenhuma amarelinha aparecendo ali no cacho, né, e você cozinha ela ali por alguns, pelo menos 20 minutos na pressão, tá? Depois você abre, dentro dela vai ter uma maçaroca ali. Aquilo é praticamente inulina pura, tá? Então, se você consumir ali uns 10 gramas por dia, vai ser excelente para a tua saúde, tá? É pré-biótico, ou seja, fibra boa. Vai fornecer alimentos para essas bactérias boas crescerem e produzir ali butirato, propianato e outras coisas boas para o seu organismo, tá? Ômega 3. Ômega 3 ele é importantíssimo para a saúde, né? Então, o ômega 3 são vários, não é um só, tá? Então, dentro do ômega 3, nós temos várias gorduras boas, tá? Os mais conhecidos são EPA e DHA, tá? O DHA, ele é mais envolvido com a saúde cerebral, beleza? E o EPA já é mais envolvido com a saúde cardiovascular.
não deixar formar placas, melhora o colesterol bom, tá? Ajuda na circulação sanguínea, ajuda ali como anti-inflamatório, faz bem para as células intestinais, atua ali no fígado, fazendo a conversão da pior gordura que tem, que é a branca, e uma gordura menos ruim, que seria a gordura bege, tá? Ativa um pouquinho do metabolismo. E nossa dieta ela tem pouco ômega 3, tá? Outro ômega que é também essencial para o nosso organismo é o ômega 6. Nosso organismo também não produz de maneira suficiente. Mas aí entra a questão, a nossa dieta é riquíssima em ômega 6, tá? Então a gente já tem ômega 6 em excesso. E qual o problema do ômega 6 em excesso? É a inflamação. Então o ômega 6 ele faz bem para o sistema imune, mas em excesso ele causa inflamação, tá? Qual seria a proporção da gente consumir por dia? Nós deveríamos consumir para cada 1 ômega 3, 6 ômega 6. Mas qual que é a proporção normal, tirando suplementação? A gente come 1 ômega 3 para 40 ômega 6. Então, se você vai suplementar com ômega 3, não pegue aqueles que já têm ômega 6, porque ômega 6 a nossa dieta já tem demais. E aí a gente vai continuar aí com desbalanço no sentido de piorar a inflamação. Beleza? E finalmente, um que eu separei mineral aqui é o magnésio, tá? Então o magnésio ele pode vir na forma mineral, que é o cloreto de magnésio. Geralmente, ali as substâncias, vitaminas e também os minerais, quando eles estão sozinhos, eles são ruins de ser absorvidos. Por isso a gente pega os minerais e gruda uma substância orgânica neles, geralmente um aminoácido, tá? E aí a gente chama eles de quelado ou quelatos, ambos estão corretos, tá? Quando a gente joga uma substânciazinha orgânica ali nos minerais, eles são muito mais facilmente absorvidos pelo nosso corpo. Por isso que muita gente fala assim, doutor, eu suplemento com Centrum, com Mulher Power, com não sei o quê, 1, 2, 3, de A a Z. Olha, para bebezinhos ali de 3 quilos, 3,5 kg pode até valer alguma coisa, mas para nós adultos aquilo ali a gente quase não absorve nada, é uma quantidade ínfima, tá? Agora, então, qual que é o correto? A gente adquirir esses minerais ou dos alimentos ou suplementar eles na forma de quelatos, tá? Agora, o magnésio, o cloreto dele, por incrível que pareça, apesar de ele ser menos absorvido, tá? Para quem tem problemas articulares ali, dor de coluna, articulações, né? O cloreto de magnésio parece ser melhor que os outros tipos de magnésio, tá? E para o cérebro? Para o cérebro seria melhor deixar o magnésio junto com o treonato, tá? Porque esse treonato ajuda o magnésio a passar a barreira hematocefálica e a chegar mais lá no cérebro. Agora parece que o aspartato, o dimalato, que antes eles falam, não, um é melhor para o sono, outro é melhor para atividade muscular, parece que não tem tanta diferença assim. Então quando eu vou passar o magnésio, a não ser que eu queira, né, especificamente, eu quero esse magnésio mais para dor articular, né, ou eu quero esse magnésio mais para o cérebro, que ele esteja lá mais no cérebro. Eu passo simplesmente o magnésio quelato, tá? Geralmente ele é quelado ali com glicina, beleza? Que é um aminoácido. Tranquilos? Bom, pessoal, tudo bem, tinha bem mais coisa a se falar, mas eu já estou bem atrasado, mas bem atrasado mesmo, né? E eu encerro aqui por aqui. Desculpa, vamos ser rapidinho aqui. Só em relação àquela questão de você fazer o jejum intermitente, daqui 12, 16 horas, mas você tem uma rotina de atividade física. Não corre algum risco, né? Aquela fraqueza muscular, porque eu já fiz atividade longa de pedalada, por exemplo, e no final da pedalada aí eu senti que eu precisei de alguma coisa lá. Então, que está essa relação da atividade física versus esse jejum intermitente ali? Tudo é adaptação, tá? Então, assim, se você não faz jejum intermitente e você começa a fazer agora e vai pedalar, o teu corpo vai sentir, tá? Por quê? Porque o teu corpo está acostumado a pegar aqui os alimentos que você acabou de comer e consumir eles ali para produzir energia. Agora, se você está começando a fazer o jejum, tudo, ele vai ter que buscar na tua gordura acumulada, quebrar ela, para depois fornecer energia para você, tá? Mas com o tempo, você vai se acostumando e muitas vezes não tem problema aí, algumas pessoas até recomendam fazer o exercício em jejum, beleza? Agora, se teu objetivo é ganhar massa muscular, aí é importante que você coma bastante proteínas, bastante carboidratos, e daí o jejum talvez não seja a melhor das estratégias para ganhar massa muscular exclusivamente, tá? Se for para ganhar massa muscular e secada, ele pode ser também uma boa, tá? Obrigado. Por nada.
Marcelo, nós temos aqui no chat a pergunta da Daniela. Ela pergunta qual é o tempo máximo para o jejum intermitente. Olha, não tem um tempo máximo, tá? Tem pessoas até que fazem jejum aí de um dia sim, um dia não. Come um dia, outro não, tá? É claro que se você ficar muitos dias sem comer, você vai começar a faltar nutrientes, tá? Água, por exemplo, tá? Água não é contada no jejum. Você pode beber o quanto de água for. Mas se você se privar de 3 a 5 dias de água, você já pode começar a ter problemas renais, problemas de sua saúde. Agora, a alimentação tem gente que faz jejum de 21 dias, tá? É saudável? Não, 21 dias eu acho que já não é saudável, tá? Porque você vai passar a consumir muitas proteínas para formar ali, para fornecer energia, e consumir proteínas do seu músculo não é uma boa ideia. Fora que pode lhe faltar substâncias, nutrientes, beleza? Até 13 dias ali as pessoas dizem, se a pessoa não estiver desnutrida, que ela pode resistir bem ali ao jejum tomando água, né? Mas a partir de 13 dias pode ser já maléfico para a tua saúde. Não por energia, porque gordura vai ter abundância ali para queimar, né? É até bom que queime a gordura, mas mais pelos outros nutrientes, principalmente aí sódio e potássio, tá? Que podem causar problemas aí, renais, problemas cardíacos e tudo mais, tá? Então não tem dias específicos, tá? Se a pessoa estiver desnutrida e ficar ali grande quantidade de dias de jejum, ela pode começar a ter prejuízo para a tua saúde, beleza? Tá bom, Marcelo. A gente agradece aí, a gente